O LibreOffice, então, é um editor de textos, ele vem um pacote, vocês vão instalar várias ferramentas, então instala ele e vem um pacote inteiro junto. Deixa eu mostrar aqui para vocês no meu computador, o pacote todo, né, depois da instalação. Aqui, ó, eu instalei o 6.4, tá? Então, ele tem aqui, ó, ele tem um software que é o LibreOffice Base, que é um cara de banco de dados. Ele tem o LibreOffice Calc, que é uma planilha eletrônica. O LibreOffice Draw, que é um cara para desenho. O LibreOffice Impress, que é para apresentações. O LibreOffice Mate, que é para desenhar fórmulas matemáticas. E o LibreOffice Writer, tá? A página principal, né, do LibreOffice. Então, aqui eles falam sobre a comunidade, eles explicam como é que vocês podem ajudar nos projetos, né? Como é que funciona a questão das doações, o que significa, né? Essa liberdade de direitos, como é que funciona a licença. Então, essa é a página da fundação, né? Que coordena e que trabalha o projeto do LibreOffice, e aqui, então, tem a opção para vocês baixarem. Esse aqui é o disponível, né, que é o 7, ele sempre traz assim, né, ele traz uma versão que ele chama para os usuários, deixa eu colocar aqui, para o português, para vocês verem. Ele traz uma versão que ele chama para os usuários que são entusiastas da tecnologia, ele deixa aqui uma versão que é uma versão para usuários mais avançados, então ela é uma versão que pode ter algum probleminha ainda, né? E aqui embaixo ele deixa o que chama de versão mais antiga, uma versão mais estável, né? Que não tem os recursos mais recentes, mas que foi testada por mais tempo, certo? Para vocês terem uma ideia, eu não escolhi nem baixar nem essa, eu ainda fui para uma versão abaixo, porque eu achei melhor. Saí da 7 e fui para 6.4, foi essa que eu instalei, tá? Mas vocês podem sim instalar essa daqui, eu até depois não vi grandes diferenças, da 7.05 para 6. Mas eu já tinha baixado, já tinha instalado. É importante vocês verificarem aqui qual é o sistema operacional de vocês, tá? Se vocês estão trabalhando com Linux, com Mac ou com Windows 32 ou 64 bits, certo? Normalmente ele já identifica, né, e coloca para você aqui, tá? E aí vocês podem pedir para fazer o download, depois é só instalar, é bem simples, tá? Vai instalando, vai respondendo lá próximo, 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 próximo. Eu quero abrir rapidinho, então, o LibreOffice Writer para vocês darem uma olhada. Quando vocês aprenderem um editor de textos, vocês vão ver que muitas coisas aparecem em outros editores, certo? Então, a ideia é que vocês tenham uma visão geral, né? Vão entender também se localizar em outros editores, apesar de parecer diferente, tá? Então, ele trabalha, o que começa, né, a diferença? Ele trabalha com páginas, né? Então, a gente tem essa questão do documento, né, do Google Docs, aqui ele deixa, já fechei, aqui ele deixa bem definidas as páginas, né, cada página que você vai trabalhar, aqui eu consigo visualizar essa página, essa área, né, de documento, fica um pouquinho diferente lá no documento do Docs, lá aparece uma coisa contínua, embora você também trabalhe com páginas, aqui é a área do texto, aqui em cima a gente tem um menu, né, como a gente tem lá também, menu arquivo, menu inserir, menu formatar, um menu específico de tabela, um menu de ferramentas, então eu tenho esse que eu chamo de menu, e aqui a barra que eu chamo de barra de ferramentas, né? Então, no texto formatar, por exemplo, a gente tem todas aquelas opções que a gente tem lá também, formatação de texto, negrito, que tem muito mais até, né? Aumentar, diminuir, alterar a caixa. Aqui nós temos os espaçamentos que a gente tinha lá, né? Nós estamos usando espaçamento simples. Aqui também tem espaçamento entre linhas 2. A gente tem a questão dos alinhamentos. Aqui ele tem a questão dos marcadores, ele pode desenvolver marcadores. A gente tem a formatação de parágrafo, aqui também, aqueles 5 pontos que a gente está colocando lá, tem os 5 pontos aqui também, aqui é centímetros. Mas é a mesma situação. Espaçamento aqui acima do parágrafo, espaçamento entre linhas. Até vou mostrar para vocês por aqui, ó, vocês identificarem os botões, eles têm mais ou menos a mesma ideia, né? Os recuos, ó, o espaçamento aqui, ó, entre linhas, tá? Aqui.
O que mais? A questão da inserção de elementos, né, então a gente pode inserir uma figura, a gente tem as opções de inserir, aqui tem mais outras coisas, gráficos, que a gente acabou não vendo, caractere especial, a gente viu número de página, ó, o cabeçalho e rodapé, estamos falando de uma plataforma, essa aqui, ele não está trabalhando em rede, né, ele não está trabalhando na nuvem, ele até tem um programa de salvamento, ele tem ali um salvamento de tanto em tanto tempo, ele até faz isso, mas ele não é um salvamento tão transparente como o Google, tá? Esse salvamento que ele faz é um salvamento para recuperação. O computador desligou por acaso, eu consigo trazer uma última versão. Eu salvo a cada 3, 5 minutos, 10 minutos e trago essa última versão como uma versão de recuperação. Não é como o Google, que é esse salvamento quase que instantâneo, né? Eu faço uma modificação, salvou, faço uma modificação, não preciso me preocupar com salvar. Não, aqui eu tenho que salvar. Até ele mostra aqui, ó, vocês vejam aqui o símbolo de salvar, é o disquetezinho, e ele deixa esse pontinho vermelho, por quê? Porque eu não salvei ainda, tá? Então eu venho aqui, vou salvar o documento, vou colocar lá na área de trabalho, salvar. Ó, agora eu salvei, saiu o pontinho vermelho, mas logo que eu fizer alguma coisa, ele já vai me mostrar o pontinho vermelho de novo. Ó, não salvei ainda, tá? Então, ele não faz isso automático para mim, eu tenho que salvar. A questão do inserir, né? Então, ele tem aqui também as opções de nota de rodapé. Lembra que eu falei para vocês da nota fim, que não tem lá, que tem nota fim, que é no final do documento, hiperlink também. Então, para vocês não se intimidarem, né? Usarem o que vocês vão saber usar. Se vocês estão usando lá, vocês também vão saber usar aqui, tá? Inserir uma tabela, que ele tem alguns modelos, né? A formatação da tabela, então eu faço a inserção da tabela, e depois eu posso começar a formatar da tabela. Ele tem algumas coisas a mais, né, então eu tenho, olha, uma barra de ferramentas só para a tabela, então, claro, né, eu tenho algumas outras funcionalidades a mais do que eu tenho lá, mas que lá também eu resolvo, enfim. Eu falei para vocês com relação à legenda, né, que lá eu não tenho, né, e aqui eu tenho. Lá no Google Docs, eu até já consegui colocar sumário, estilos, ele faz o sumário automático lá no Google Docs. Tudo que esse aqui faz também, mas o Google Docs também resolve. Agora, essa questão da legenda, eu acho que é uma coisa que eles teriam que arrumar lá. Então, ele vai colocar para mim automático, ó, tá vendo aqui, tabela 1, eu digo qual é o separador que eu quero, no caso do nosso modelo, a gente está usando traço, né? Então, é uma tabela, ele vai contar com a numeração arábica, eu vou dizer o que eu quero acima, eu posso dizer que eu quero abaixo, alguns trabalhos eles pedem acima, outros abaixo, a gente vai colocar em cima, né? E aqui eu boto, exemplo de tabela. Então, vejam que ele já mostrou para mim aqui como é que vai ser a legenda, ó, e aí eu vou dar um ok, ele gera a legenda para mim, ó. Tá vendo o umzinho em cinza? Ó, o umzinho em cinza é aquela mesma questão do número da página. Ele é um campo automático, então, imediatamente que eu inserir uma nova legenda, uma nova tabela, essa nova tabela vai ser a número 2 para mim. Eu vi que alguns de vocês até acabaram, ó, já é a minha tabela 2, eu vi que alguns de vocês acabaram não observando isso e colocaram tabela 1, tabela 1, tabela 1, tabela 1, porque vocês tinham que fazer isso na mão, né? Tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4, e inserindo a legenda por aqui, ele já faz essa questão de forma automática, né? Então, essa é uma coisa que eles tinham que eu percebo, assim, né, que seria alguma coisa para a gente, que poderia mudar lá. Esse caractere que marcava, então, que a gente chama de caracteres não imprimíveis, eu não achei também lá no Google Docs, e aqui tem, então eu consigo ver onde eu dei o Enter, ó, onde eu abri uma linha nova, onde eu dei um Tab, né? Então, todos os caracteres que ele não imprime, mas estão aí de alguma forma controlando a minha página, eu consigo mostrar com esse botãozinho aqui, ó. Ele exibe, né, caracteres, marcas que não são imprimíveis, são marcas de formatação. Aqui a inserção de tabela, inserção de imagem, gráfico, uma caixinha de texto, então tudo. Tem um botãozinho voltar, ó, desfazer.
O colar especial, então, aqui a gente tem um colar especial, texto não formatado, da mesma forma que ele traz o texto que eu copiei para cá, sem a formatação, tá? O que mais que eu queria mostrar para vocês? O exportar, né? Então, ao invés, lá eu tenho fazer download, um PDF, aqui eu tenho um botãozinho do ladinho da impressora, um botãozinho que vai gerar um PDF desse documento que eu estou fazendo aqui, que é o meu exportar PDF, que a gente tem link, nota de rodapé. Então, para quem conhece o Word, vai perceber que é bem completo, tá? E esse aqui já é para a gente trabalhar referência. É bem completo o Writer e trabalha bem.